E aí, meus queridos, tudo tranquilo, tudo na paz? Vamos aí hoje para mais uma aula de filosofia aqui com o seu professor José Alberto, mas antes de mais nada aí, não se esqueça aí, vamos se inscrever no canal, né? Dá um like no vídeo, ativa lá o sininho lá para receber as notificações, para que você esteja sempre informado aí com as aulas que a gente vai colocando aqui, beleza? Bom, hoje nós vamos continuar trabalhando aí um dos maiores filósofos que a gente tem na história da filosofia aí, que é o Immanuel Kant, que vai fazer lá a famosa revolução copernicana na filosofia, né, resolvendo o problema da teoria do conhecimento, realizando a síntese entre o racionalismo e o empirismo, ou seja, de certa forma ele explica, unificando ali as formas de conhecer entre razão e experiência, a partir da revolução copernicana. Daí eu indicar a você, aconselhar a vocês a assistir a aula sobre a revolução copernicana, que faz a introdução da discussão que a gente vai ter aqui hoje. Hoje a gente vai trabalhar aí o que a gente chama de faculdades do conhecimento, que é exatamente o processo do conhecimento para Kant. Vamos lembrar que os racionalistas defendiam que o conhecimento provém da razão e os empiristas defendiam que o conhecimento provém da experiência. Bom, o Kant faz uma síntese entre razão e experiência para explicar o conhecimento. Daí ele define dois conceitos importantes em sua filosofia, que é os conceitos de a priori e a posteriori. Ou seja, segundo Kant, nós temos duas possibilidades de conhecer. Uma possibilidade que nos é externa e outra possibilidade que nos é interna. A possibilidade externa é exatamente o fato de um mundo externo, o mundo à nossa volta, nos afetar. Que ele fala que é a possibilidade a posteriori, ou seja, eu conheço esse pincel porque ele é externo a mim, então eu tenho uma possibilidade a posteriori, que depende da experiência. O pincel me afeta, eu tenho uma experiência dele com os meus sentidos, ou seja, essa possibilidade externa é o que ele chama de a posteriori. Mas há outra possibilidade, que é a possibilidade interna, que ele chama de a priori, ou seja, que já está em mim, que é inato, puro no indivíduo. Em outras palavras, se o pincel me afeta, ele é externo a mim, quem dá sentido à existência desse pincel sou eu. Essa é a minha possibilidade a priori, que independe da experiência, que já nasce com o indivíduo. Ou seja, que eu não preciso da experiência para ter essa possibilidade de conhecer. É o fato de eu possuir as minhas próprias faculdades do conhecimento. Então, uma possibilidade é a posteriori, outra possibilidade é a priori. Uma depende da experiência, que é uma posteriori, outra independe da experiência, que é uma priori. Então, a partir dessas duas possibilidades, eu conheço as coisas. O processo conhecimento se dá por essas duas possibilidades. É nesse momento que se estabelece as faculdades do conhecimento, que são a sensibilidade e o entendimento. Então, segundo Kant, eu conheço por uma junção entre experiência e razão, ou entre a posteriori e a priori. Ou seja, uma possibilidade externa e uma possibilidade interna. A sensibilidade é o exato momento que eu estou tendo uma experiência do mundo. Ou seja, as coisas me afetam, eu tenho uma experiência, eu tenho delas uma sensibilidade, ou seja, uma multiplicidade de sensações. O que o Kant vai mostrar é que essa própria sensibilidade, que é o momento a posteriori do conhecimento que eu tenho uma experiência, depende de uma condição a priori, que essa sim já é inata, interna a nós. Então a sensibilidade é uma junção do a priori ou a posteriori. A experiência por si só não me levaria ao conhecimento segundo Kant, porque essa experiência ocorre dentro do que o Kant chama de espaço e tempo, e as noções de espaço e tempo são a priori, são inatas no indivíduo, já estão em nós. Eu não aprendo as noções de espaço e tempo, a noção espacial e temporal das coisas pela experiência. Eu tenho experiência das coisas dentro das noções de espaço e tempo. Enquanto a experiência é externa a posteriori, a noção de espaço e tempo é interna a priori, é inata, já está em nós. O que seria essa noção de espaço e tempo que o Kant está defendendo, está falando que já é inata em nós, é a priori? É a noção espacial temporal. Segundo Kant, é impossível existir algo fora do espaço ou fora do tempo, fora da noção espacial, fora da noção temporal. Logo, é impossível conhecer as coisas fora da noção espacial, fora da noção temporal. Quer dizer o quê? Toda a minha experiência possível só ocorre no espaço, num espaço qualquer e num tempo qualquer. Então, toda a minha experiência possível, que é a posteriori, só existe ou só ocorre graças à minha noção a priori de espaço e tempo.
Então a sensibilidade aqui já é a síntese que o Kant realiza lá no racionalismo do Descartes e no empirismo do Hegel. Por quê? Porque ele está mostrando que para conhecer eu preciso das duas noções. Tanto daquela que o Descartes defendia, racional, quanto daquela que o David Hume defendia, a empirista. Quer dizer o quê? A sensibilidade é essa ciência, porque a sensibilidade é a priori, a posteriori. Gente, espaço e tempo são noções abstratas. Se você começar a fazer uma análise, uma reflexão, pense assim, tudo que você pensa, no exato momento que você está pensando, já está dentro de um espaço qualquer, não tem como você pensar nada fora do espaço. Da mesma forma, já está dentro de um tempo qualquer, uma noção temporal, não tem como você pensar fora de uma noção temporal nada. Se você não consegue pensar nada, você também não consegue conhecer nada fora do espaço e do tempo. E essa noção de espaço e tempo é inata. Você já tem ela desde o nascimento. Então ela é a priori em você. Então essa noção de espaço e tempo que é a priori possibilita a experiência a posteriori. Isso é a sensibilidade. Ou seja, o Kant ele já mata aqui a síntese entre racionalismo e empirismo que a gente tanto está falando desde o início da aula. Mas essa sensibilidade é apenas o primeiro passo para o processo de conhecimento. Há um segundo passo, que é o entendimento. E aí você já analisa pelos nomes. Sensibilidade é quando eu tenho uma multiplicidade de sensações das coisas do mundo. Uma experiência possível dentro do espaço e tempo. E o entendimento? O entendimento, de certa forma, é quando eu vou chegar à conclusão do conhecimento. Eu vou entender o que esse conhecimento é. Eu vou transformar esse conhecimento em um conceito. E agora pega o exemplo que eu coloquei aqui. O indivíduo está tendo uma experiência possível da árvore, a posteriori, então a árvore está afetando ele está tendo uma multiplicidade de sensações dela, só que essa multiplicidade de sensações só está ocorrendo porque ele possui de forma inata, a priori, noção de espaço e tempo. Primeiro passo. E agora, o que essa árvore se torna para esse indivíduo? Um conceito. Ela virou conceito de árvore. Esse conceito de árvore ocorre no momento em que eu uso o entendimento. O entendimento, nesse caso, é totalmente a priori. O entendimento se dá por algumas noções que o Kant chama de categorias, que aqui também são noções abstratas. O Kant vai falar que nós possuímos espécies de recipientes vazios no nosso intelecto, por isso é a priori o entendimento, e que nós vamos preenchendo esses recipientes com a experiência possível. Então eu pego tudo que a árvore representa a mim pela experiência e vou preenchendo esses recipientes, que são as categorias, transformando a árvore em conceito. Quer dizer o quê? Essas categorias cumprem a função, por exemplo, de qualificar, quantificar, conceituar aquilo que eu estou tendo uma experiência. Então, no momento que eu tenho a experiência da árvore, ela só vai se transformar em um conceito depois que eu passar essa experiência possível pelas categorias do entendimento. Por isso eu digo que a palavra já se explica. O indivíduo atinge uma espécie de entendimento final do que é aquilo que ele está conhecendo. Ou seja, eu estou transformando a minha experiência possível em um conceito. Sensibilidade, primeiro passo, experiência possível, através das noções de espaço e tempo, a priori e a posteriori. Entendimento, conceituar a experiência possível através das categorias, que são noções abstratas, que acabam complementando, qualificando, caracterizando a experiência, transformando elas em conceitos. Nesse momento, com a sensibilidade, com o entendimento, eu posso dizer que eu conheço as coisas. Eu conheço uma árvore. Beleza? Ou seja, esse é o processo do conhecimento que o Kant chama de as faculdades do conhecimento na filosofia dele. E aí, qual vai ser a conclusão disso? Os limites do conhecimento, onde o Kant vai afirmar que nós só conhecemos o fenômeno, que é o que como as coisas se apresentam a nós, jamais a coisa em si, que é o que as coisas realmente são. Então, de certa forma, é como se eu conhecesse apenas a casca. Esse é o fenômeno. E eu não conhecesse a coisa em si, como as coisas realmente são. Mas o que é o fenômeno e a coisa em si? Aí é a próxima aula, o próximo vídeo que vocês vão ver aí, que vai explicar os limites do conhecimento, a conclusão da filosofia kantiana, que é o fenômeno e a coisa em si. Beleza? Então, dessa maneira, hoje a gente encerra a aula de Kant, que é uma aula muito mais profunda, né? Kant versa muito sobre esses temas, sobre diversos outros temas, e a gente vai aprofundando aí, colocando mais vídeos sobre esse tema, beleza? Um grande abraço, muito obrigado pela atenção de vocês, dá um like aí no nosso vídeo, se inscreve no canal, até mais.